Olá, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu aqui mais uma vez com vocês, é um prazer estar aqui trazendo a palavra de Deus e nós iremos orar no nome de Jesus. Palavra de Deus para mim, para você, nessa noite aleluia, que o outubro venha cheio de bênção, de realizações para as nossas vidas e vitória. E também, aleluia, Jesus fala, Isaías 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só existe um Deus, o Deus poderoso que fez o céu e a terra. Aleluia, Ele está pedindo para nós fixarmos, olhar para Ele, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Fixar, teu alvo é Jesus, é olhar para Ele, porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos segurança, nós temos fé, nós temos vitória em nome de Jesus. Pode vir a luta, pode vir o que vier, mas se nós estivermos olhando firme para Jesus, a luta passa, os problemas passam que a gente nem percebe, porque nós estamos fixados, olhando para o nosso Deus e Ele nos permite passar por certas situações, mas não ficaremos sozinhos. Ele passa conosco e a gente passa que nem percebe. Quando vai ver, já passou e a vitória chegou. Por isso que Ele fala, olhai para mim. Aleluia, Jesus está falando, porque muitos tem olhado para os problemas, muito tem deixado de olhar para Jesus, por isso que tem tido dificuldade de vencer, tem tido dificuldade em conseguir as bênçãos do Senhor, porque deixaram de olhar para Jesus, para olhar para o problema, para olhar para a situação. E quando nós olhamos para os problemas, para a situação, nós estamos dizendo para Jesus, Jesus não pode fazer nada por nós, mas Ele fala, eu posso todas as coisas naquele que te fortalece, mas vocês têm que fixar o olho em mim, vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que confiar em mim, mesmo passando por vento, por tempestade, por luto, não importa, não tiro os olhos de mim, porque se vocês olharem para mim, vocês terão segurança, terão fé, terão vitória, o choro cessará, o sofrimento acaba, porque Jesus fala, no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, que Ele venceu e também nós venceremos. Não quer dizer que as lutas não virão. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos numa luta, estamos numa guerra, mas quando olhamos para Jesus, nós passamos por todos os problemas e nem percebemos, porque nós confiamos que Jesus está conosco e nós fixamos os olhos nele e mal nenhum acontece conosco, porque Deus está nos protegendo, nos guardando, nos dando respaldo, nos dando validação que Ele está conosco, que nós iremos passar nesse vento, nessa luta, mas com Ele nós seremos vencedores. Mas se nós deixarmos de olhar para Ele, aleluia, ao contrário, o que acontecerá? Nós iremos afundar, porque virá dúvida, virá desconfiança, a fé desmoronar, vai desmoronar, porque deixamos de olhar para Jesus, seremos derrotados, seremos vencidos por causa das lutas, dos problemas. Mas Jesus convida eu e você nessa noite para olhar para Ele, fixar os olhos dele, não tirar os olhos dele por nada, dá o que der. Olhe para Jesus, e com Jesus você tem segurança, você tem esperança, você tem fé, o mar se acalma, a tempestade se acalma, o vento se cala-se, o mal bate em retirada quando olhamos para Jesus. Mas se olharmos para o problema nos engole, tira a nossa fé, coloca dúvida, e o inimigo aproveita e faz o que ele quer e seremos derrotados. Mas nós não viemos para ser derrotados, viemos para ser vencedores e vencedoras, porque o nosso Jesus venceu e nós também venceremos, se nós fixarmos os olhos em Jesus.
Porque Pedro, a palavra de Deus fala que Pedro pediu para ir até o encontro de Jesus quando Jesus estava andando sobre as ondas, sobre o mar. E ele falou, eu quero ir ter aí com o Senhor, para ter certeza que é o Senhor. E Jesus falou, venha Pedro. Pedro foi, começou a caminhar pelo mar, olhando para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, vento batia no seu rosto, aquelas ondas vinham, ele não tinha medo de nada, porque ele estava fixado em Jesus, e ele estava sendo vencedor, ele não afundava, o medo vinha, mas não lhe atingia, o vento vinha, também não lhe atingia, porque ele estava fixado em Jesus. Mas quando ele parou de olhar, de fixar os olhos em Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar, ele começou a naufragar, mas Jesus, com a mão forte, puxou ele do fundo, puxou ele do mar, porque ele falou, Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo, eu vou afundar, eu vou perecer. E Jesus falou para ele, homem de pequena fé, por que você tirou os olhos de mim? E Deus fala para mim, para você nessa noite, por que você está tirando os olhos de mim? Não tira os olhos de mim, é uma ordem que eu te dou, não tira os olhos de mim, porque se você tirar os olhos de mim, você vai naufragar nesse problema, você vai naufragar nessa situação, você vai afundar, você vai morrer, você vai perecer. Mas se você olhar para mim, fixar, acreditar, confiar, ter fé, eu posso te garantir que tudo ficará bem, que esse problema passará, esse vento cessará, essa luta cessará, tudo ficará bem. Quando você olha para mim, mal nenhum te sucederá. Pode vir um vento, pode vir um vendaval, pode vir um vento bater em teu rosto, mas se você olhar para mim, fixar para mim, você será vitorioso, vitoriosa, porque você está olhando para o Deus Todo-Poderoso, como diz a palavra de Deus em Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O monte é Jesus, olhe para ele, ele é a tua rocha, ele é a tua segurança, ele é o teu advogado, ele é o teu juiz, ele é a rocha inabalável, ele é tudo que eu e você precisamos. Mas se você deixar de olhar para ele, olhar para o mundo, olhar para as coisas do mundo, olhar para as coisas da carne, olhar para o problema, para a situação, aleluia, você vai afundar, você vai naufragar, você pode até perecer e morrer, aleluia. Mas ele diz para mim, para você nessa noite, olhe para mim, alabaxeia, olhe para mim e serei salvo, tu e a tua casa. Como é que eu faço isso? Olhando, acreditando, confiando, lendo a palavra, orando sem cessar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, não negando a fé, não negando Jesus, ficando firme naquilo que você quer, naquilo que você precisa, fixar os olhos em Jesus, porque a tua esperança, o teu milagre está no olhar em Jesus. Em Jesus, ele é o teu milagre. Não os problemas, não a luta, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas é para Jesus. E ele fala mais aqui, se você ficar focado na situação que você está passando, os seus olhos espirituais estão fechados, você tem dado mais ênfase do que para esse problema do que para Jesus. Então, para de dar foco, ênfase para esse problema. Olhe para Jesus, que o teu milagre está na tua frente. A tua vitória está na tua frente. A vitória sua está na tua frente, meu irmão, minha irmã. A vitória está na tua frente.
olhe para Jesus, que o teu barco não vai a pique, não vai naufragar, você não vai perecer, ao contrário, você passará por essa situação, aleluia, do outro lado e dançará como Miriam dançou, com tamborim dançou, glorificou a Deus pela vitória. Mas se você deixar de fixar os olhos em Jesus, olhar para o problema, dar mais foco ao inimigo, ao problema, à situação, você vai naufragar, você vai afundar. Por isso que Jesus fala: olhai para mim e sereis salvos. Olhe para Jesus, porque o teu milagre está na perseverança. Olhar para Jesus. O teu milagre está na ponta do teu nariz, na ponta dos teus olhos, que é Jesus de Nazaré, é Jesus o Nazareno. Ele está na tua frente, mas se tu olhar para a direita e para a esquerda, você vai naufragar. Mas ele fala e te convida: olhe para mim e serei salvo, tu e tua casa, porque é promessa de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos nos alcançarão. Deus alcançará a nossa família. Aquela ovelha negra do meio da família é aquela que Jesus quer, aquela que ninguém dá nada por ele, por ela. É nessa pessoa que Jesus quer, e através de você, olhando para ele, confiando, porque com Jesus nós temos segurança, temos paz, temos esperança, temos fé, temos vitória, e o resto ele faz, porque ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tu e tua casa. Ele não deixará perecer, porque é promessa dele, se você olhar para ele. Então nessa noite, olhe para Jesus e sereis salvo, tu e tua casa. Aleluia. O teu milagre está na tua frente. O teu milagre está no teu olhar fixo em Jesus, não olhando para o problema, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhar para Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, te agradecemos por essa palavra nessa noite, porque nós estamos fixando, olhando, penetrando, Senhor, o nosso olhar em Ti, porque a nossa vitória, o nosso milagre, a nossa conquista, aleluia, a nossa vitória, os problemas serem resolvidos, está em olhar para ti, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e não olhar para o problema, confiar que tu é o Deus que resolve qualquer problema, que o Senhor é especialista. Quando nós confiamos, como nós acreditamos, fixamos os olhos em ti, Pai. Nessa noite nós fixamos os olhos em ti e estamos esperando a nossa bênção, o nosso milagre. Ele vai chegar, aleluia, e nós iremos dançar do outro lado o hino de vitória, como Miriam dançou, cantou, batacou o tamborinho, pulou, salteou, glorificou o teu nome, porque a vitória veio, porque ela fixou os olhos em ti. Que nós possamos aprender, como Miriam, fixar os olhos em ti nessa noite, e teremos vitória da tua parte. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, que o Senhor abençoe cada peça de roupa, o retrato, a chave, o óleo, a água, e abençoe cada pedido de oração. Pai, abençoe o seu povo, que nós possamos ter uma noite abençoada, cheia de luz, de paz, de esperança e fé, e olhar firme para ti, porque o Senhor é o nosso milagre. Tu é o Deus que nós precisamos. Tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. Então fixamos os olhos em ti, Pai, e nada nos tirará, aleluia, os nossos olhos em ti, porque o nosso milagre, a nossa vitória, a nossa segurança está em olhar para ti. Nós não iremos naufragar, nós não iremos perecer, nós não iremos morrer, não teremos derrota, ao contrário, vitória, porque nós estamos fixados no Deus Todo-Poderoso. Que a paz de Cristo reine no seu lar, na sua casa, na sua família, que Ele te abençoe a sua noite, e fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Ele permitir. Fique com Deus.